Mistérios que percorrem grandes cidades do Brasil e do mundo. A maçonaria é uma seita? É uma instituição? É um pacto com o diabo ou são grandes benfeitores da sociedade? Vamos tentar descobrir isso hoje através da análise da história da maçonaria, investigando até os símbolos bizarros e curiosos que a maçonaria tem. Para começar, a maçonaria é chamada de fraternidade. E a fraternidade da maçonaria existe há mais de 300 anos. Ela data do começo de 1700, entre 1710 e 1720. E o nome vem do francês maçon, que significa nada menos, nada mais do que pedreiro. Então você que é pedreiro, pode-se dizer maçom também, gente. Essa fraternidade surgiu na Idade Média, naquela época de grandes construções, castelos, aquela coisa meio Game of Thrones que a gente conhece, sabe? E no começo era como se fosse um sindicato dos trabalhadores. E nesse pequeno sindicato se reuniam vários trabalhadores da época. Alfaiates, sapateiro, ferreiros, próprios pedreiros. Vários desses profissionais se reuniam para trocar informações, aprender uns com os outros, se apoiarem. Como era a época do feudalismo, você sempre devia satisfação ao senhor do feudo onde você morava e trabalhava. Mas os pedreiros, como viajavam muito, eles tinham maior liberdade para ir e vir sem dar tanta satisfação. Só sei que o tempo foi passando, essa pequena fraternidade começou a crescer cada vez mais e além de falar sobre os instrumentos de trabalho deles, eles foram começando a evoluir e gerar grupos de discussões sobre temas mais elevados, entre aspas, falando mais sobre pensamento, expressão, política e até religião. E é interessante da gente saber que no começo da maçonaria, eles eram contra qualquer tipo de absolutismo. Eles tinham um caráter de contestação mesmo da monarquia, do feudalismo, enfim. Eles queriam ir contra alguém que tomasse conta de tudo. E buscavam, na verdade, uma sociedade mais igualitária, né? Sem ter tanto essas escalas, essas hierarquias sociais que prejudicavam os mais pobres e principalmente de onde essas pessoas vinham, né? Já que eles eram os ferreiros, os pedreiros e tal. Isso tudo aconteceu ao longo dos séculos, quando a maçonaria começou a incorporar também outras pessoas que não tinham esses trabalhos mais braçais, assim abrindo espaço para outras pessoas que quisessem entrar nessa irmandade, fraternidade. Chegando até os dias atuais, onde dizem que a maçonaria conta com mais de 2 milhões de membros, gente. Embora eles digam que não discriminem ser humano nenhum, existem algumas regras essenciais. Uma delas é que você acredite num ser superior, num Deus, numa energia assim, divina, né? Uma coisa divina, uma coisa babadeira que criou o ser humano. Outra regra é que você seja homem cis. Aqui tá falando que você deve ser homem, mas a gente sabe que é homem cis, né, gente? Qualquer outro espectro de diversidade do masculino, provavelmente eles rejeitam também. Sem contar que quando você entra na maçonaria, eles pesquisam muito da sua vida. Você deve ter uma conduta ética de acordo com o que eles consideram ético, né? Você deve ser uma pessoa boa na sociedade. E você também não pode contar para outras pessoas que você é maçom, assim como você não pode falar o que existe dentro dessas reuniões da maçonaria. Calada! Mas, gente, quantas pessoas a gente já não conheceu sabendo que era maçom, né? Ai, pai de fulano é maçom. Ai, o tio de não sei quem é maçom. O que acontece lá dentro a gente não sabe, mas quem é maçom a gente conhece um monte. Eu sou de Sorocaba e a maçonaria em Sorocaba é muito grande, muito forte. Tem monumentos maçons espalhados pela cidade inteira. A gente sabe até onde fica lá o lugar onde eles vão se reunir. Então é um lugar onde todo mundo conhece a maçonaria. Dizem que lá eles se dividem em 3 graus. O aprendiz, o companheiro e o mestre maçom, ó, querida. E cada grau que a pessoa vai conquistando e subindo, ela vai aprendendo novas coisas, novos segredos, novos sinais, novas frases e palavras secretas para que eles possam se comunicar entre si na sociedade sem que ninguém perceba quem eles são. E dentro dessa fraternidade, eles estudam bastante. Os maçons, desde o começo, sempre estiveram envolvidos em pesquisas científicas
científicas, no desenvolvimento do ser humano mesmo, em pesquisas filosóficas, científicas, escolares, enfim. E é por isso que lá no começo da maçonaria eles já começaram a ser ligados ao diabo, gente, porque ali com a ascensão do iluminismo, onde as pessoas começavam a querer entender mais da ciência, se iluminarem, né? A igreja começou a achar que todo mundo que estudava alguma coisa de ciência era do diabo, né? Porque isso daí ia derrubar a igreja. Então, desde aquela época, os maçons foram conectados a símbolos satanistas pela sociedade. Então começa um preconceito muito antigo de que o que eles estavam fazendo era uma coisa negativa, mas tudo isso vem do medo da igreja de que a maçonaria acabasse desbancando ela por causa dos seus conhecimentos mais atualizados. Dizem também que durante essa ruptura entre a maçonaria e a igreja foi que surgiram os Illuminates, que era uma vertente da maçonaria que estaria buscando a iluminação também, porque surgiu lá no iluminismo, enfim. E mais uma vez, esse seria motivo de aliar Illuminati, Satanás, maçonaria, pacto com o diabo. Então a gente já começa a entender que a princípio a maçonaria tinha um papel muito positivo, que era de elevar assim os homens e trazer mais igualdade na sociedade, principalmente unir trabalhadores, mas que com o tempo isso possa ter mudado um pouco, né? Eu vou dizer, gente, que eu nunca tive medo da maçonaria, mas eu sempre tive muita curiosidade de saber o que tinha lá. A gente sempre vê assim, eu sempre comento isso também. Ai, os segredos da maçonaria. A maçonaria é uma coisa muito secreta, muito sigilosa. Mas ao mesmo tempo você vai em qualquer livraria, tá cheio de livro contando os segredos da maçonaria. Daí você fica assim, tá, é secreto, mas não é. Ao mesmo tempo que às vezes o que pode estar no conteúdo da internet, que foi o que a gente pesquisou aqui, assim como no conteúdo desses livros, pode ser só uma versão modificada do que realmente é a maçonaria, né? Não tem como a gente ter certeza, só quem participa dela. Mas como eu falei, Sorocaba, minha cidade, é tão maçônica, mas tão maçônica, que eu tenho muito boas referências da maçonaria lá. Eu estudei num colégio que era mantido, ainda é mantido pela instituição maçônica de Sorocaba, que é o Colégio Politécnico. Então era um colégio que tinha nível de colégio particular, mas que ele era filantrópico, que você não pagava, você passava numa prova para você poder estudar lá com os melhores professores de toda a região, com tudo pago, todo o material didático, enfim, era um colégio incrível. Depois, nossa, a maçonaria não pode ser uma coisa do diabo, sendo que eles estão fazendo umas coisas muito legais na cidade. Enfim, além disso, eles têm diversos outros campos de atuação, de filantropia. Em Sorocaba eu sei que isso acontece provavelmente no Brasil inteiro. Não tô fazendo aqui propaganda da maçonaria, mas tô falando da minha experiência pessoal em contato num lugar onde a maçonaria é muito ativa, sabe? Mas uma das coisas que ajuda a gente a ter ainda mais essa visão de que a maçonaria é algo meio de bruxaria, né? É que existem muitos símbolos estranhíssimos na maçonaria. Mas se a gente for reparar bem, na maioria desses símbolos, elas fazem, na verdade, alusão ao começo dessa fraternidade, quando eles eram pedreiros, quando eles eram marceneiros, ferreiros, enfim. A maior parte dos símbolos remontam a essa época. Começando pelo esquadro, e talvez o símbolo mais famoso da maçonaria, pelo menos pra mim, seja o esquadro e o compasso. Talvez você já tenha visto em algum lugar e nem saiba do que se trata. O esquadro mede os ângulos na construção civil, mas aqui dizem que ele teria o significado de trazer retidão na vida, fazer o homem pensar de maneira alinhada nas suas ações, no que ele quer, enfim, a pessoa ter uma conduta assim direita, tá? Na vida. Direita, espero que não bolsonarista, né? Mas enfim. Já o compasso é uma alusão à sabedoria, em como contornar as dificuldades da vida, uma maneira de criar e inovar soluções para uma sociedade melhor. A letra G no centro é referente à palavra Deus em inglês, God. E para os maçons, Deus é o grande arquiteto do universo. Tanto é que às vezes é usada também uma sigla GADU.
grande arquiteto do universo. Tem muito essa reflexão, aí eu posso até fazer um vídeo sobre isso, tratando da arquitetura do universo, né? Os números e a sequência de Fibonacci. Tem toda uma coisa de que existe um arquiteto no universo, que as coisas seguem meio que um padrão esquematizado de números e proporções, enfim. Isso é levado muito a sério pela maçonaria, principalmente pela origem do trabalho deles ser um reflexo da origem do trabalho de Deus também, que é a arquitetura do universo. Os pedreiros e arquitetos fazem aqui a arquitetura do planeta Terra e da sua casa, né? É isso. Tem também o símbolo do lápis, que ó o que tá escrito aqui. Quando ele fica desgastado, é preciso apontá-lo. Nossa, Bi! Parabéns, olha, eu nunca tinha pensado em apontar um lápis. Só que olha, isso faz com que o lápis sofra um pouco, afinal você corta uma parte dele, mas no final ele tá sempre mais afiado. Ah, querida, tem aqui uma reflexão do lápis, achava que não? Eu acabei de lançar, alguns dias atrás, um vídeo sobre a Rihanna ser satanista, sobre ela ser Illuminati, sobre ela ter pacto. E um dos grandes elementos que corroboram isso é o triângulo. E o triângulo, na verdade, a pirâmide, é um dos pontos-chave da maçonaria também. A começar pelo formato do esquadro e do compasso já formarem pirâmides em si, tem sim a pirâmide de um olho só, que está estampada na nota do dólar norte-americano. Porque, gente, os Estados Unidos é um país extremamente maçom. Eu acredito também que seja por isso que lá a maioria das teorias de conspiração sobre Illuminati começam, né? Dizem que ali no símbolo que está na nota, aquele triângulo que tem um olho dentro, seria uma representação simplificada do compasso e do esquadro, formando ali um triângulo, e G, que é Deus, né, seria representado pelo olho, que tudo vê ali também. E esse triângulo também representaria a Santíssima Trindade. Mas como que esse símbolo sabidamente maçom chegou até uma nota de $1, né, que é um dos maiores símbolos norte-americanos, né, o dólar, enfim. É porque, gente, 3 grandes presidentes norte-americanos eram maçons, assim, dos mais famosos: George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Querida, os maçons é famoso? Você achava que não? Pois é, sim. E além desses simbolismos visuais, existem até símbolos que são apertos de mão diferenciados, gente. Porque esse grupo teria desenvolvido assim alguns sinais, alguns gestos, para que eles pudessem se identificar sem que ninguém tivesse sabendo quem eles eram. Existem gestos, apertos de mão, frases, cumprimentos específicos que acabaram vazando ao longo dos anos, algumas vezes por membros ressentidos da fraternidade. Outras pessoas acreditam que os gestos e tal que a gente sabe, que a gente tem acesso, na verdade foram vazados propositalmente pela maçonaria para enganar o povo, fingir que era aquilo que era o gesto real e na verdade o gesto real é outro e tal, enfim. Não se tem certeza sobre quais são esses gestos e se eles realmente existem para quem é maçom. Você, maçom que me acompanha, comente aqui. Gente, será que vai ter um maçom que vai... Será que a maçonaria vai ver esse vídeo, gente? Eu queria entrar na maçonaria porque eles são tudo ricos, gente. Eles são tudo ricos. O que eu sei da maçonaria é que, sei lá, se você tem se você é, sei lá, uma drag queen maçom, que não pode, né? Acho que não pode ser gay na maçonaria. Daí todos os outros maçons vão apoiar a sua drag. Se você tem um pet shop, todos os maçons da sua cidade vão levar o cachorro deles no seu pet shop. O que eu sei é disso. Lá em Sorocaba a lenda é essa, que eles se ajudam, não importa o que aconteça, que um financia o job do outro, que quando eles têm problema um ajuda o outro, só que eles são muito fechados, e que se você tenta sair da maçonaria, querida, não pode. Agora, ainda sobre os apertos de mão, olha só. Existe ao menos um comprimento específico para cada um dos 3 graus hierárquicos mais tradicionais. No segundo e terceiro nível, alguns autores descrevem um aperto em 2 partes: o passe e o real, cada um com um nome próprio, mas não definem como e quando cada um deve ser usado.
Para cada aperto de mão há também um diálogo específico, provavelmente criado como um outro modo de identificar impostores. Então é aquilo, aquelas batidas de mão de adolescente, sabe? Que você joga o cabelo e... Mas uma das coisas que a gente tem mais curiosidade pra conhecer é como são esses lugares onde os rituais maçônicos acontecem. Talvez aí na sua cidade você nunca tenha reparado, mas pode ser que tenha aí um templo maçônico que eles chamam de loja maçônica. Gente, por que o nome é loja? Eu não sei porque é loja. Sempre que falava assim, ah, loja maçônica, eu achava que era uma loja que vendia coisa, mas não, eles chamam as igrejas dele, os templos dele de loja. Só de você jogar no Google, você consegue já ver um monte de imagens e fotos, não é uma coisa tão secreta assim, só que elas são bem diferentes do que a gente imagina. Eu acho que é uma coisa bem com cara de conspiração, porque todas elas têm algumas pilastras na lateral, elas têm como se fossem umas colunas gregas assim nas laterais, tem sempre um púlpito, tem muitos símbolos em triângulo, tem um chão quadriculado, sempre vai ter um chão quadriculado de preto e branco, não importa se seja no chão todo ou apenas em alguma pequena parte ali do chão. Tem também no teto, gente, geralmente a pintura de um céu bonito azul de dia, algumas outras um céu estrelado como à noite, algumas trazem símbolos realmente de planetas ali no teto. E existe sempre um grande vão, ficam assim fileiras de cadeira, uma de frente para outra, umas 3 fileiras do lado direito, outras 3 fileiras do lado esquerdo, no meio uma passarela com um púlpito ali, com um livro que a gente não consegue identificar direito o que é, só sei que não é um lugar lotado de cadeira, é interessante que todo mundo fica ali de frente um pro outro. E nas fotos você também consegue encontrar os membros dessa fraternidade com as roupas ritualísticas. Às vezes eles estão usando só ali uma faixa, como se fosse com um pingente, um pendente assim. Outras vezes eles estão com uma túnica bem diferente, algo que parece um avental, roupas bem bizarras assim, diferentes do que a gente conhece. E agora que a gente conhece um pouco mais dos símbolos e da história da maçonaria, a gente não pode deixar de falar de algumas teorias da conspiração que envolvem eles. O Papa Leão XIII escreveu uma carta de denúncia dizendo que a maçonaria pertencia ao diabo, que era uma seita satânica, não necessariamente satânica, mas que era como se fosse uma religião onde eles cultuavam um deus. 100 anos depois, em 1984, o jornalista Stephen Knight usou essa carta de denúncia do Papa para investigar mais a maçonaria e descobriu que o tal deus que eles adorariam se chamaria Jabulon, uma mistura de Jeová, o deus judaico-cristão, Baal, o deus bode dos cananeus, e Osíris, o deus egípcio da morte. A verdade é que essa carta que o Papa teria escrito falava não só dos maçons, mas de qualquer seita ou religião que não seguisse o catolicismo. Então isso fica meio assim, igual eu já expliquei, a igreja perseguia tudo que não seguia ela. Tudo eles falavam que era uma coisa do capeta. Inclusive, os maçons que já fizeram declarações falando sobre esse Jabulon disseram que provavelmente esse é um símbolo para mostrar o quanto a maçonaria aceita pessoas de diversas crenças e religiões. Você pode cultuar Osíris, você pode cultuar Jeová, você pode cultuar o deus que for. O importante é que você tenha algum para pertencer à maçonaria. Esse mesmo jornalista que fez essa investigação, Stephen Knight, ele diz que existem provas. Na verdade, ele fez ali a pesquisa dele e constatou que provavelmente Jack o Estripador era um maçom, gente. Chegou até nesse nível. Disseram que, Sir William Gould era médico da Rainha Vitória e era um maçom de alto grau. E ele teria cometido esses crimes, como Jack o Estripador, por ordem da alta cúpula maçônica, para cobertar o casamento ilegítimo do príncipe Albert Victor com uma prostituta chamada Anne Cook. Só que nunca conseguiram descobrir que realmente era ele, o Jack Estripador, porque a polícia também era cheia de membros da maçonaria. Então era infiltrado aqui, infiltrado ali, a maçonaria estava infiltrada em todos os lugares. A verdade é que ninguém sabe até hoje quem foi Jack Estripador, e ele teve muitas vítimas, né? Além dessa
prostituta, a maioria eram garotas de programa sim, mas não se sabe se essa história tinha qualquer fundo de veracidade. Na verdade, é só um grande furo, tá? Tudo furado essa história. Existe também a teoria da conspiração da morte do Papa. João Paulo I morreu de um suposto ataque cardíaco apenas 33 dias após ser nomeado como Papa. Isso em agosto de 1978. A verdade é que dizem que ele foi... eu amo que eu falei a verdade, sendo que isso daqui é uma teoria da conspiração que a gente sabe que não é verdade, gente. Não começa a ficar louca aqui. Mas enfim, dizem que ele teria sido envenenado porque ele teria descoberto que dentro do Vaticano haviam muitos maçons infiltrados. O estopim da descoberta foi um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, algo que acabou sendo amplamente divulgado pela mídia naquela época. E as teorias da conspiração são cada vez mais pesadas, dizendo até que o 11 de setembro teria sido sim causado pela maçonaria. Na verdade, como resultado de uma disputa, uma guerra de séculos que a maçonaria já travava contra seitas muçulmanas. De um lado, os Hashashin, uma seita muçulmana do século XI, que hoje seria representada pela Al-Qaeda. Do outro lado, os Templários, que hoje seriam os maçons. E as Torres Gêmeas teriam sido derrubadas porque elas eram os pilares de Jachin e Boas, símbolos importantes da Irmandade. Essa coisa de templário, né? Até hoje tem ali no Código da Vinci, é no Código da Vinci que tem isso? Nesses livros aí do Dan Brown, nesses filmes que eu acho incrível também, mas, né... não sei o que pensar, gente. Porém, a teoria da conspiração que mais parece fazer sentido é de que sim, eles são parte da nova ordem mundial, que é esse grupo de pessoas hiperinfluentes, mas que não são famosas, que usam da mídia e de outras pessoas famosas para colocarem planos obscuros em prática. E a prova de que a maçonaria faria parte disso é porque na nota de $1, onde aparece a pirâmide com o olho que tudo vê, a gente tem a seguinte frase: Novus Ordo Seclorum. Até me arrepiei, querida. Que significa nova ordem das eras em latim. O que pode ser entendido como o mundo pertence à nova ordem mundial e à maçonaria, né? Então ali fica meio assim. Será que começaram as teorias de conspiração a inventar essa nova ordem mundial por causa da nota? Ou a nota existiu porque já existiu uma nova ordem mundial? E cadê a ordem nesse mundo que eu só vejo desordem, gente? Agora chega um momento que eu estou chocada, gente. Eu estou chocada, e se você ainda não tá chocado, agora é a hora que você... é bom você sentar, porque eu vou trazer aqui alguns nomes que são personagens maçons famosos na história. E eu não sabia que um deles era, e agora eu tive provas, tá bom? Então deixa o seu like se você também tá amando essa aventura na história da maçonaria com a vovozinha, porque o primeiro personagem que a gente vai falar aqui é ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Júnior, gente. O Fábio Júnior é maçom, embora ele nunca tenha declarado isso explicitamente. É muito comum o Fábio Júnior ser visto em festas da maçonaria, frequentar esse meio, fazer shows especiais para os maçons, e dizem que ele tem uma música em homenagem à maçonaria. E essa música é bastante explícita. Já é uma música bem antiga, provavelmente você não conhece, eu não conhecia. O nome é Inspira Pirâmide. Inspira-me, espalhe energia. A letra é a seguinte: pulsa uma nova cultura infinitamente mais pura, mais pro amor que pro ódio, mais pra canção que pro resto. A liberdade é um fato mal consumado, eu acho. Vamos virar essa mesa, tirar o de cima por baixo. Surgem 1000 esperanças a cada passo mais firme, força total para as crianças, espíritos cheios de luz. Inspira pirâmide, inspira-me, espalhe energia cósmica. Espalhe energia cósmica, muita energia, muita energia. Gente, inspira pirâmide, nova cultura, tirar o de cima por baixo. É maçonaria.
E se a gente já sabe que o George Washington era maçom, que o Benjamin Franklin também, no Brasil também tem os famosos ali da política que são maçom, a começar por Michel Temer, gente. Aí a gente já começa a acreditar num pacto. Não começa? Eu começo. No campo das artes tem Vinícius de Moraes como um maçom muito famoso. Dizem até que em 1920 ele teria sido batizado na maçonaria a pedido do avô dele, que era um grande maçom lá dentro. Temos também Milton Gonçalves. Eu falei que só tinha gente branca, pelo menos aqui temos uma representatividade. E até o Luiz Gonzaga faria parte da maçonaria sim, ó. Tem uma música chamada Acácia Amarela, que diz o seguinte: sou um feliz operário, onde aumento de salário, não tem luta nem discórdia, ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo. E dizem que Luiz Gonzaga entrou para a maçonaria em 1971 pela loja Paranapuã da Ilha do Governador. Outra pessoa que vai entrar na maçonaria, Lorelai Fox, seria a primeira drag maçônica. E você? Conhece a maçonaria? Conhece alguém que frequenta? E principalmente, conhece alguém que saiu? Eu já ouvi histórias de pessoas que saíram da maçonaria. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas dizem que às vezes quando você quer sair da maçonaria, a maçonaria não deixa, eles levam você à falência. Eu prefiro acreditar que eles são uma seita que seja, mas muito mais positiva do que negativa. E é muito normal as fraternidades e seitas terem rituais e símbolos que pra gente é estranho só porque não é tão popular, mas o que não falta são simbolismos na Igreja Católica, nas religiões todas, enfim. Só que como a gente tem mais acesso a essas, a gente não acha mais tão estranho, sei lá, ter um cálice, ter o sangue de Cristo naquela taça, ter você comer ali a hóstia, é tudo um ritual bem bizarro, mas a gente já se acostumou, né? Jogar água na cabeça do bebê dentro da igreja, é tudo um grande surto. Enfim, a maçonaria é só mais um surto da humanidade. Espero que você tenha gostado e se divertido. Lembrando que temos vídeos no canal de terça, quinta e domingo. Às quarta-feiras nós temos live. Quando eu consigo fazer, eu confesso que esse mês daqui tá bem lotado de coisa acontecendo. Tá difícil de fazer as lives, mas eu prometo que elas voltam, tá bom, gente? Mas toda sexta-feira também tem episódio inédito do meu podcast, o podcast para tudo. Um beijo e é nessa que eu vou.